Seja bem-vindo, você, guerreiro, guerreira, ao vídeo onde iremos responder algo muito importante, principalmente para você que segue a carreira de agente de segurança ou você que está nos treinamentos do agente de segurança e assim buscando a sua qualificação. Iremos aprender sobre quais são os principais códigos penais e também a sua importância. Então iremos entender um pouco sobre esse assunto aí, para que assim você se torne um profissional ainda mais preparado e capacitado. E você, que mesmo que não siga na área de segurança, mas queira saber sobre os direitos, os códigos penais, com certeza é importante para todo cidadão conhecer para poder aplicar, para poder cumprir e seguir a lei. Então é importante o conhecimento. Primeiro ponto aqui sobre o primeiro código penal, bastante conhecido, né? Tá certo? É importante a gente ter conhecimento desse ponto aí. É sobre o furto, artigo 155. Iremos conhecer melhor sobre ele. Primeiro, a definição, o que é furto? O que diz o artigo 155? Furto significa subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pode ser simples ou qualificado, né? Então esse é o furto. Então a pessoa subtraiu para si algum objeto, né? Tá certo? Algo que não é seu, né? Então ele subtraiu para si, com certeza isso é um furto. Mesmo que não use de violência, de ameaça, nada disso. Ele não fez nada disso. Ele pegou até mesmo de forma escondida, né? Ou seja, esperou a pessoa ali tirar a atenção, pegou um objeto, um celular, um aparelho, ou uma espécie de dinheiro também. Ou a pessoa acabou saindo, né, da sua residência, deixou a residência só, ele acaba invadindo essa residência também. E aí sim, a partir do momento que ele invade a residência, arromba uma grade, uma porta, um portão, uma janela, isso já é furto qualificado, né? E assim se enquadra o artigo 155. Então furto é isso. Lembrando que ele não usou de violência, não usou uma arma, uma faca, nem usou de grave ameaça para subtrair. Então esperou a pessoa, a vítima, tirar a atenção e subtraiu. Esperou a vítima sair da residência e adentrou, arrombou. E aí já passa a ser um furto qualificado, pois ele acabou obstruindo obstáculo ali para conseguir aquele objeto dentro da residência. Então isso aí já é o furto qualificado. Artigo 155. Agora vamos saber o que é roubo. Principalmente você, agente de segurança, você que trabalha na área de segurança, precisa entender esses dois pontos e a diferença entre eles, para não acabar cometendo às vezes um crime ao abordar uma pessoa, um suspeito nessa situação, e aí você acabar dizendo que ele roubou, sendo que ele furtou, ou dizendo que ele furtou, sendo que ele roubou. Então vice-versa, né? É importante aí saber direitinho para poder não acabar se complicando, né? Pois existe aí situações que a pessoa furta, aí a pessoa chega, um agente de segurança chama de ladrão, você roubou, sendo que ele furtou. E é um suspeito, né? Enquanto não tiver o processo, enquanto não for julgado, ele continua sendo suspeito. Depois de julgado e condenado, aí sim ele cometeu aquele crime. Isso que diz a lei. E a gente que trabalha nessa área tem que seguir a lei. Então, se a pessoa estiver furtando, você não deve chamar de ladrão, dizer que ele roubou, tá certo? Sendo que ele furtou. Então tem um código lá, é importante seguir a lei, para acabar até mesmo em algumas situações sendo processado, tá certo, por alguma situação dessa. Ele pode abrir um processo contra você, dizendo, né, que você chamou ele de ladrão, sendo que ele é um suspeito, sendo que ele nem roubou, não cometeu roubo, foi um furto. Então, para você ver como é complicado. É importante seguir a lei corretamente para não ter nenhum problema aí. Tá certo, guerreiro? Agora, o que é roubo? Artigo 157. Muito conhecido esse artigo. Significa subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Até aqui, a mesma situação do furto, né? Subtraiu para si coisa alheia móvel. Mas só que tem a diferença. Olha só a diferença. Olha isso que ele usou aqui, ó. Mediante o quê? Grave ameaça ou violência. Então, a partir do momento que ele ameaça, mesmo sem nenhuma arma na mão, mas se não me der, eu te mato, se não der, eu meto uma facada, te dou um tiro, sendo que ele não está nem uma arma na mão, mas usou de grave ameaça, sabe lá, né? Se ele está escondido, você não sabe. Então, mesmo que você não veja no objeto, mesmo que ele no momento ele não esteja usando mesmo, mas ele usou de grave ameaça, usou de violência, né? Tá certo? No momento que, mesmo sem arma, ele agride a vítima, derruba a vítima no chão, puxa a bolsa de uma pessoa, a ponto de derrubar, de chutar, tá certo? Bater aquela pessoa para subtrair para si aquele objeto. Então isso aí já é uma violência, claro, né? E por isso que já muda a situação. Mesmo que não use a arma nenhuma, nem arma de fogo, nem arma branca, mas se ele usou de ameaça, se não me der eu lhe mato, se não me der eu lhe dou uma facada, ele usou de ameaça.
ou violência, acabou derrubando a pessoa, puxando a força, aquele objeto da pessoa, tirando aquele objeto da pessoa à força, mediante violência. Isso aí já é roubo, gente. Artigo 157. Agora tem um roubo que passa a ser mais grave, né? No momento em que ele, além de subtrair aquele objeto, ainda ele tira a vida da vítima, né? Da pessoa, do cidadão. Aí agora é artigo 157. Continua sendo o mesmo artigo 157, só que o parágrafo 3. Mediante o que ele aconteceu, né? Quando o roubo é seguido de morte. Aí artigo 157, só que o parágrafo 3. Quando o roubo é seguido de morte. Então, com certeza, um crime muito grave, além de retirar o objeto da vítima, acaba tirando a própria vida da vítima. Então, por isso é importante, aí, como as autoridades sempre informam, né? E sempre dá devido ponto importante nas matérias policiais, ele sempre deixa bem claro esse ponto aí para todo cidadão, né? Não reaja, né? Então, se você for vítima de um assalto, tá certo, de um roubo, não reaja, né? Porque, infelizmente, as maiores vítimas, né, que acabam morrendo, sendo vítima do roubo seguido de morte, né, são aquelas pessoas que, infelizmente, naquela situação, né, aquele momento ali, com certeza, de grande revolta, né, a pessoa trabalha tanto para ter seu objeto e acaba sendo subtraída dessa forma aí. Então, com certeza, um momento de muita revolta, e essas vítimas, infelizmente, acabam reagindo e acabam sendo vítima aí de um crime mais bárbaro. Além de perder seu bem, acaba perdendo sua própria vida. Então as autoridades sempre orientam, não reage. Por que não? Se você for ver a lógica, né? A lógica é não reagir, né? Que a partir do momento que você reage, infelizmente, a maioria que acaba reagindo acaba morrendo. E mesmo aqueles que em alguns momentos nem reagem, eles acabam ainda tirando a vida da pessoa por covardia, crueldade. Imagina o momento que acaba reagindo, né? Então ele acaba realmente tirando a vida. Então, as maiores vítimas do artigo, que quando é roubo seguido de morte, infelizmente, as pessoas que reagem. Então, sabendo disso, é importante a gente ter em mente, não reagir, porque a vida segue, né? É importante você estar com a vida, e com a vida Deus vai lhe dar em dobro, né? Com certeza, tudo aquilo que você vem a perder, Deus irá lhe recompensar, Deus com certeza irá lhe ajudar, e você vai conseguir em dobro ali tudo que você, infelizmente, perdeu, devido a uma situação como essa, a pessoa cometeu um crime desse. Então, tenha fé em Deus que com certeza você vai conseguir sair. Se você estiver passando um momento desse, ou passou, tenha fé, com certeza Deus vai lhe ajudar e dar força aí, sabedoria para você conquistar muito mais aí do que você, infelizmente, acabou perdendo por meliante que acabou cometendo esse crime. Então, tenha isso em mente, lembre-se, importante não reagir, tá certo? Importante você estar vivo ali para poder seguir em frente, conseguir muito mais do que aquilo que você perdeu, portugueiro. Agora, sem a vida, infelizmente, não tem como mais, né? Acaba tudo. Então, realmente é importante aí ter isso em mente e não reagir nessas situações. Outro ponto importante, gente. Agora é importante você ver a diferença, né? Então, a gente viu que furto, ele não usa ameaça e nem violência. Já o roubo, ele usa de ameaça e violência e acaba, muitas vezes, sendo o artigo 157, parágrafo 3, né? Acaba tirando a vida da pessoa também nessas situações. Então é importante aí a gente saber a diferença aí para poder, quando estiver trabalhando, você se deparar com isso, né? Você saber qual artigo que se enquadra ali e se enquadrar aí no artigo certo. Positivo, guerreiro. Outro ponto importante agora, queremos ver. Artigo 121 ou 121 significa o artigo homicídio, né? O que é? Pode ser simples ou pode ser qualificado. Se é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo e tortura, ou por traição. Então isso que é homicídio, né? Então é importante conhecer o Código Penal para você saber em que situação a pessoa se enquadra e você poder atuar da forma correta. Positivo, guerreiro? Agora tem outro artigo também que é bastante conhecido, né? Iremos ver aqui agora. Então, quando a pessoa oferece resistência, artigo 329, né? Tá certo? O que diz lá no artigo 329? Opor-se à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, você é um funcionário competente, né? Tá ali para atuar como agente de segurança, atuar como segurança naquela área, e ele acaba se opondo
um ato legal. Então acabou cometendo um ato ali, um crime, alguma coisa, né? Tá certo? Não está de acordo ali com as regras estabelecidas com a lei, aí você atua ele, né? Então ele acaba oferecendo o quê? Resistência na atuação. Além de estar errado, ainda quer estar certo. Acaba resistindo, usando de violência, ele agredindo. Aí se ele acaba cometendo um outro crime, além daquilo que ele já estava sendo abordado, que é o artigo 329, resistência, né? Tanto se ele agredir você, que está ali um funcionário competente para agir naquela situação, como se ele agrediu uma pessoa que está ali lhe ajudando, lhe auxiliando, tá certo? Então acaba fazendo o mesmo crime aí também. Você está ajudando você naquela situação, então ele está também agindo como cidadão, que todos nós cidadãos temos o dever e o direito, tá certo? De coibir, de parar qualquer ato violento ali, qualquer ato contra a lei, devemos sim ir lá e dizer que não é correto, tá certo? E se você puder, naquela situação, né, intervir para que aquilo não aconteça, é um dever legal do cidadão fazer com que algo seja parado antes de ocorrer ou continuar aquele crime, né? Que continue aquele crime ali sendo executado. Então todo cidadão tem o dever de fazer isso, tá certo? Todos nós devemos cumprir a lei e fazer com que a lei seja cumprida. Positivo? Então é importante aí conhecer esses códigos para você, quando estiver trabalhando aí, saber o que deve e o que não deve fazer, tá certo? Saber também que situações você pode atuar. Positivo, guerreiro? E principalmente você com agente de segurança, é importante conhecer esses códigos. Esses são os principais que a gente viu, que são os mais conhecidos, é importante dar atenção especial a eles. Mas continue estudando, continue se qualificando, conhecendo outros códigos de leis, tá certo? Quanto mais conhecimento você tiver dos códigos de lei do nosso país, com certeza melhor você será como cidadão e como profissional também na área de segurança. Positivo, guerreiro?